Vamos falar de um assunto muito sério. Este é o Espaço da Ordem dos Enfermeiros. Hoje vamos falar de gripe das aves e vamos apresentar aqui um caso que o vai surpreender. Um caso pesado, mas vamos tentar tirar e vamos tirar certamente uma mensagem muito positiva destes próximos minutos que se seguem. É a minha convidada, a enfermeira Ana Serra, para quem peço um grande aplauso. A enfermeira, bom dia. Bem disposta? Muito obrigada, sim. E, portanto, hoje vamos falar de uma profissão, como falamos sempre, mesmo que falemos de doenças ou de problemas ou de coisas boas, o que for, associamos sempre àquilo que é o papel do enfermeiro na sociedade. Sim. Hoje falamos de deixar de cuidar para ser cuidado. E quero que me contextualize porquê que trouxemos este tema e porquê a enfermeira a falar sobre isto. Há cerca de mais ou menos um ano, eu sou efetivamente enfermeira, já há 20 e tal anos. Trabalha onde? Trabalho em Viana do Castelo, no OSAM, sim, no Hospital no OSAM. E há cerca de um ano eu fui confrontada com uma situação de saúde que me obrigou efetivamente, quem metade de uma vida passou a cuidar de alguém, deixar de cuidar e ter que alguém cuidar de mim na totalidade. Foi uma situação muito grave. Muito grave. Eu tive uma infecção por um vírus que é o H1N1. Que as pessoas conhecem como gripe das aves. É mais a gripe A, não propriamente a gripe das aves. A gripe das aves é o H5N1. Certo. Embora que o H1N1 acaba por ter uma componente genética com a gripe suína, a gripe das aves e a gripe portanto, do vírus humano, digamos assim. O influenza A, que é aquele que está mais aqui incluído. Como é que apanhou isso? É assim, o H1N1 está na sociedade em geral. Provavelmente já muita gente teve o H1N1, mas nunca se apercebeu de que efetivamente seria esse o vírus que tinha. Porque os sintomas são muito parecidos com uma gripe normal. Exatamente, não é? Muito. Eu iniciei uma gripe normal, exatamente. Achei que aquilo não era nada de especial. Entretanto, talvez numa semana, a situação foi tão degradante, tão rápido, que acabei por rapidamente ter que ser hospitalizada. É uma situação que inicia com febre, pode não iniciar logo com febre, é a rinorreia habitual, as pessoas ficam com a sintomatologia normal, mas de seguida a parte respiratória, se não for controlada, pode piorar drasticamente, que foi o que me aconteceu a mim. E no seu caso piorou? Esteve em coma? Sim. Muito tempo? Praticamente quase 3 semanas em coma. Foi um coma induzido. Induzido, sim. Embora que na altura não havia muito mais a fazer senão isso. Recordo-me perfeitamente de ter entrado na urgência, de os meus colegas ficarem extremamente preocupados comigo. Vou dizer-vos que nunca achei que a situação fosse demasiado grave. Tão grave, pois. Provavelmente também pela baixa de oxigénio que já tinha, não é? Porque é o que acontece frequentemente. E quando foi confrontada, passado um dia de internamento, e eu acordei na cama, acho que tinha desmaiado, foi o que me disseram, porque já não me recordo de nada, e foi chamada a equipa de emergência intra-hospitalar, que me disseram, portanto, que eu teria que ir para os cuidados intensivos e que, de acordo com a gravidade da situação, eu teria que ser, portanto, colocada em coma induzido. Foge-lhe o chão, a si e a todas as pessoas que estão à sua volta, que certamente se apercebem melhor da gravidade daquilo. E se calhar nem sequer percebiam muito bem, então, mas gripavas, não é? As pessoas ouvem muito esses acontecimentos nas notícias, o que às vezes está a uma distância segura, por assim dizer. Claro Quando nos toca a nós, parece que todo o conhecimento que nós temos sobre alguma coisa se esvai. E agora o que é que eu faço? O que é que acontece, não é? Desapareceu, todo o conhecimento desapareceu. Na hora, eu acho que deixei de pensar que era enfermeira. Com sinceridade, eu também não pensei muito na gravidade da situação, porque naquela altura ainda não havia um diagnóstico feito. Naquela digamos, altura, há um ano atrás, sim. Exatamente. Quando eu entrei nos intensivos, poderia haver uma suspeita, e já havia, mas não não estava era confirmado. ainda. Exatamente. Tentaram fazer o rastreio de saber como é que apanhou gripe A, como é que foi, onde é que foi, se dava para controlar? Tentaram perceber isso ou isso depois foi para uma fase mais para a frente? Acabou por ser diluído, porque assim, eu tanto poderia ter apanhado a gripe A exatamente na comunidade em si, como eu trabalhava, naquele momento estava no serviço de urgência a trabalhar, ou seja, a probabilidade de contágio no serviço de urgência seria maior, como é óbvio. Claro. Não é? Era a época efetiva da gripe e normalmente os utentes que recorrem lá são utentes que estão numa fase aguda, não é? Das patologias, e provavelmente poderá ter sido o local de eleição para isso ter acontecido. Depois então começam as coisas a complicar-se, fica em coma induzido.
deixou de cuidar para ser cuidada, a partir daí mais nada está nas suas mãos, pelo menos durante algum tempo. E agora, com distância, 1 ano, como é que vê tudo isso? Eu só tive a percepção do que me tinha acontecido quando consegui voltar ao meu estado de consciência normal. Que foi passado 3 semanas, passado mais ou menos 3 semanas. Mesmo naquele período, eu ainda fiquei 1 semana nos cuidados intensivos depois de ter sido estuvada, mas a situação aí era como se neste momento eu ainda só me lembrasse de alguns flashes dos acontecimentos. Recordo-me do primeiro momento em que eu abri os olhos a muito custo, de me terem questionado se eu sabia quem era, e aí o meu estado de consciência estava perfeitamente bem, mas a situação foi extremamente grave. Mas sentiu o quê? Que esteve a dormir aquele tempo todo? Ouvia, que é uma coisa que as pessoas perguntam muito sobre o coma. Eu não me lembro, lembro-me de alguns momentos durante o período de coma. A primeira coisa que me perguntaram é se eu me lembro de ver um túnel, porque há algumas das coisas que as pessoas perguntam, se nós achamos que estamos a atravessar o túnel, se nós achamos que em algum momento passamos para o outro lado. Não me lembro disso, mas lembro-me de momentos que não correspondiam à realidade e são flashes, única e simplesmente, em que eu me via em situações com muita luz, tudo com branco à minha volta, e uma imagem lindíssima. E se lembram que eu estava sempre muito rodeada de orquídeas muito brancas, pronto. Por isso a imagem daquele período é uma imagem boa. Não já gostava de orquídeas? Tem alguma memória passada? Não, é engraçado, não tem explicação. Mas a realidade é que eu nunca senti, e ainda hoje eu não sinto, apesar da gravidade da situação, que em algum momento eu tenha estado na iminência de morrer. Mas é incrível. Esteve, sim. Olhando para si, está tão bonita, tão cuidada, tão saudável, não é? Com um aspecto tão bom, ninguém consegue imaginar uma coisa. Eu própria estou a conversar consigo e estou com dificuldade em visualizar que há 1 ano atrás, 1 ano é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Eu estive numa situação complicada. 3 meses internada. E a situação foi tão grave que quando eu acordei, e aí sim eu tive a noção que eu iria precisar da ajuda dos outros para conseguir recuperar. Da ajuda dos meus colegas, da ajuda de uma equipa multidisciplinar e principalmente da ajuda da minha família. Quando acordou pensou, sou a Ana enfermeira, sou a Ana doente, agora vou ter de... O que é que pensou no despertar? Sou a Ana doente, sem sombra de dúvida. Sem sombra. E depois foram todas as dúvidas que iam acontecer. É assim, eu deixei de andar, todo aquele período de tempo de imobilidade levou a que eu perdesse a minha parte muscular toda, a atrofia, não é? A atrofia muscular, a chamada miopatia de desuso pela imobilidade, não é? E eu deixei de comer, deixei de me conseguir mobilizar na cama, deixei de conseguir fazer nada, zero. Pois, as pessoas pensam em como induzido, fica num sono profundo, induzido, forçado, depois acorda, volta tudo ao normal. Zero. É começar tudo de novo. Até o escrever. Até o escrever? Até o escrever. Por acaso, já não conseguia pegar numa caneta e... Exatamente. Ou seja, mas tinha as coisas presentes na memória. Sim, é engraçado que isso, códigos, número de telemóvel, eu não esqueci nada. Sabia tudo. Agora, a leitura em si eu deixei de conseguir ler. Tive que iniciar novamente o processo da leitura. Foi praticamente começar tudo do zero. Meu Deus. E eu senti que eu precisava muito, quer dos enfermeiros, quer dos médicos, quer da minha família. De toda a gente. E foi iniciar o processo de recuperação. A primeira vez que eu me vi ao espelho, eu disse, Ana, é para ti, e isto vai ter que ser ultrapassado. Se me perguntarem se eu tive momentos em que tentei desistir, na fase da fisioterapia intensiva foi extremamente complicado. Então, mas não pensava, o pior já passou, agora estou acordada, agora tenho de me fazer à vida? Eu acho que nem pensei no pior, eu pensava sempre que cada dia era uma etapa que eu tinha que vencer. Mas se calhar a família pensava sim, isso, não é? Sim, sem sombra de acordou, dúvida. agora vamos lá recomeçar. Mas a Ana, para si, não pensava o pior já passou, o pior agora vai ser recomeçar. É dia a dia eu conseguir recuperar aquilo que foi perdendo e eu sentia muita responsabilidade nisso. Aí... Até me arrepiei, Ana. Aí eu deixei de poder pensar só como utente, porque o medo, o receio do que é que me ia acontecer a seguir como profissional, e às vezes eu costumo dizer que para nós era melhor não sabermos muito,
porque quanto mais sabemos, depois mais preocupações temos em termos do que vai acontecer a seguir. E aí eu pensei, ainda por cima eu tenho a especialidade de Medicina Física e Reabilitação. Pois, claro. E Já sabe muito aquilo que lhe era guardado, exatamente, não é? já tive a possibilidade de estar com muitos utentes que precisaram de mim para recuperar. Mudou-a muito como pessoa. Exatamente. Como pessoa, como enfermeira, como profissional, como sim, tudo. como tudo. Tudo mesmo. Se calhar ainda, passado um ano é muito pouco tempo, passado um ano ainda está a descobrir muitas coisas que mudaram dentro de si e que agora leva, se calhar, com mais proximidade às pessoas que estão a passar por isso. Sem sombra de dúvidas. Ainda se está a descobrir, talvez. Descubro-me a mim própria e uma das experiências melhores que há é eu conseguir passar aos meus colegas, principalmente a nós enfermeiros, que vivemos uma vida extremamente exaustiva em termos dos cuidados que prestamos. Cada vez mais nós temos imensas coisas para dar resposta, não somos muitos, como todos ouvem falar nas notícias, e a verdade é que muitas das vezes parece que nós desmotivamos, parece que temos a sensação de que queremos estar presentes em todo lado, não conseguimos, e se calhar às vezes até temos atitudes com os utentes que não são as mais corretas. Como todos nós no nosso trabalho gostamos muito do que fazemos, mas obviamente se nos puserem a fazer turnos malucos, claro, serviços mal pagos, claro, o que for, não é? Claro. A pessoa começa a doer um bocadinho, não é? Aqui a perspectiva mas quando lidamos com pessoas e com saúde, isso é muito sim, menos tolerável. É não é? menos tolerante e é mais complicado. É mais porque complicado. Também temos essa missão e a obrigação de que as coisas corram muito bem, não é? Temos vidas em mão. Aqui é sentir que quando um utente nos diz que tem medo, ele tem medo. Quando um utente nos diz que tem dor, ele tem dor. Não está a ser excessivo, não está a ser, como é que é de dizer, chato, como às vezes nós ouvimos dizer. E aí eu sentia-me como utente. Eu muitas das vezes não me queixava que tinha dor, com receio que do outro lado pensassem que eu estava a ser chata e a queixar-me em demasia. Eu às vezes queria se calhar virar-me um pouco, embora que eu tive muita sorte, porque eu tive a minha família sempre muito por perto e eu sabia que se precisasse de alguma coisa eu tinha alguém ao lado que me iria ajudar, porque os colegas, se estivessem sozinhos a tratar, não é, de um serviço com muita gente, é muito difícil eles conseguirem estar ali sempre junto, não é? Mas quando um utente diz que tem dor, que não consegue estar sentado, que não consegue comer, ele não consegue. Eu sou a prova disso mesmo. É vivenciar o receio de que a qualquer momento nos sintamos mal e não conseguimos por nós próprios resolver a situação. Isto como enfermeiros dá-nos muita força e a mim deu-me muita força, porque se até aqui eu tinha muita responsabilidade nisto e valorizava, que isto é outra das coisas importantes, é valorizar as queixas do doente. Eu valorizava as queixas do doente. A partir daqui eu consigo não só ser melhor profissional, mas consigo passar a mensagem aos meus colegas de que valorizem. Nem que seja só um toque que eles precisem. Se eles pedem, é porque precisam mesmo. As pessoas compreendem a dimensão daquilo que está a dizer? Eu acho que sim. As pessoas, eu não estou a falar de telespectadores, estou a falar de enfermeiros, auxiliares que trabalham consigo no hospital e que às vezes têm a cabeça feita em água, é muito trabalho, são muitas horas, são serviços muito exigentes, estão a lidar com saúde, com vidas das pessoas e conseguem perceber que quando se sente dor não se queixe tanto que eu tenho ali uma pessoa que está sempre pior. Conseguem perceber a mensagem que quer passar com esses lindos olhos verdes e com as suas palavras, de quem já passou por isso? Eu espero que consigam perceber a minha mensagem. É que às vezes há pessoas que parecem impermeáveis. Eu sei, sim. Não estou a falar da enfermagem, estou a falar de uma forma geral. Eu acho que no fundo as pessoas acabam por criar essa capa, digamos assim, como forma de defesa. No fundo, eu acho que todas as pessoas têm lá um coração e que acreditam que num momento ou noutro vão ser capazes de conseguir dar resposta às necessidades dos outros. E depois também aos nossos profissionais. Sim, como é óbvio. Isso temos em todos os locais, locais, não é? A experiência e a partilha disto tudo é mesmo fazer perceber aos outros que quando isto acontece, e nos acontece a nós enfermeiros e passamos a ser utentes, que era o que eu dizia, e precisamos que alguém nos cuide, é passar essa mensagem, é dizer que efetivamente o doente necessita de ser valorizado. Necessita que a gente tenha todo o cuidado possível com ele. E por isso é que também lutamos tanto para que a gente consiga ter mais profissionais a trabalhar nos serviços, não é? Termos a capacidade de conseguir dar resposta, porque muitas das vezes as pessoas acabam por desmotivar e a desmotivação delas acaba por passar para o utente, não é? Infelizmente, o que não deveria acontecer. Claro que sim. Agora estava-me a lembrar, veio-me à memória quando algumas pessoas se queixam de desgostos de amor. Claro que o desgosto de amor, à partida, não mata.
Não é uma coisa tão má quanto isto que a Ana teve de passar. Mas há pessoas que sofrem muito, parece que sofrem muito e depois as pessoas à volta desvalorizam. Mas cada pessoa sente a dor, não é? Cada pessoa sente a dor numa dimensão que às vezes não é explicável, parece incompreensível aos olhos dos outros e é um bocadinho aquilo que se passa também. É fogo que arde sem se ver. Exatamente. E eu acho que nesta profissão nós temos uma preocupação ainda maior, que é, somos nós que estamos lá na fase mais má. Somos nós que temos que estar e cuidar na hora certa. Estar de corpo e alma, não é só de corpo. Exatamente. Só para mudar os pensos e para fazer aquelas tarefas mais rotineiras. É preciso estar com a alma. E são aquelas coisas básicas que nós, em termos profissionais, fazemos todos os dias. O importante é mesmo a parte humana, é a humanização dos cuidados. Isso é que faz a diferença, A humanização dos cuidados faz a diferença. E se me perguntassem agora se eu tenho um enfermeiro da minha vida... Sim, porque vocês têm essa iniciativa da Ordem dos Enfermeiros que é de louvar. É muito difícil para mim dizer que eu tenho só um enfermeiro na minha vida. Por todos os locais que eu passei enquanto utente, eu tenho muitos enfermeiros na minha vida. Isso é bom de ouvir. Porque disse que muitas vezes fechava os olhos e para si sabia que tinha sempre ali a sua família para ajudar. Mas também tinha muitos enfermeiros. Tenho muitos enfermeiros na minha vida. Desde o momento da entrada no serviço de urgência, como utente, até à minha saída no serviço da convalescência, que eu tive 1 mês de fisioterapia intensiva. Todos eles foram muito, muito importantes na minha recuperação. Foram eles que me deram o ânimo de conseguir seguir e lutar. Oh, Ana, gostei muito de a conhecer. Obrigada. Obrigada por ter vindo e por partilhar a sua história. Eu acho que não deve ser fácil, mas muito obrigada. Obrigada por partilhar connosco. Podem dar um aplauso mais forte à Ana, que isto é... Estamos aqui com o coração ainda. Obrigada. E obrigado também à Ordem dos Enfermeiros por partilhar estes casos connosco e por trazerem estes casos aqui. Vamos à música? Darko, no nosso palco.